Fala, muchachos e muchachas. Então, sobre a filosofia da época helenística. Tirando tudo aquilo que a gente já falou em sala de aula e falando um pouco sobre aquelas coisas que eu postei no dia de hoje, aquele documento para que vocês leiam com calma e o vídeo, vou falar algumas coisas aqui que talvez não estejam nesse material e tem a ver com essa questão da felicidade e da ética nesse período helenístico. Então, o que acontece? Se vocês pararem para pensar, quando eu expliquei para vocês por que se chamava período helenístico e por que os helenistas, digamos assim, fazem uma reflexão sobre a interioridade do homem, é porque eles estavam vivendo uma situação completamente atípica, porque eles passaram do período clássico da Grécia de serem uma cidade potente, poderosa e ao mesmo tempo estável. Isso gerava neles, essa estabilidade gerava neles a consciência de serem cidadãos e que a cidadania se constrói através da participação. Então, eles no período clássico da filosofia, né, eles se encontravam nas praças públicas, no ágora, para poder discutir as coisas da cidade. Quando eles são conquistados por Alexandre Magno e eles vivem uma situação de guerra e são submetidos, já não existe mais esse espaço público. Eles não têm mais essa estabilidade. Agora, de certa forma, é cada um por si. E cada um ou cada escola filosófica tenta dar uma resposta a como é que deve ser vivida essa felicidade, como é que deve ser procurada a felicidade. E é interessante porque essa questão da felicidade individual, digamos assim, o que eu preciso fazer para ser feliz, é muito diferente do que o que nós podemos fazer para sermos felizes. Tem uma diferença muito grande, porque a questão do coletivo, quando ela é colocada como prioridade, depois na prática são outros tipos de ações que você chega à conclusão de que você deve ter. Mas nunca deixa de ser, por outro lado, ações que são tomadas por um indivíduo. Eu estava pensando ontem, detidamente, sobre a questão da felicidade, né? Porque se a gente parar para pensar, hoje a gente está vivendo um momento histórico que a gente não tem ainda dimensão de como vai ser visto, né, no futuro. Um momento em que o mundo está parado praticamente, né? Não é para muito além das escolas estarem fechadas, né? A gente está falando de uma pandemia que tomou conta da maior parte, talvez, dos países, eu acredito que sim. Mais de 100 países devem estar já com esses casos, né, de um vírus que está se expandindo de forma radical e que está limitando a vida das pessoas e que fez com que milhares e milhares e milhões de pessoas estivessem isoladas. E isso faz a gente pensar sobre as coisas que são importantes na vida, né? O que é ser feliz para mim. E tem alguns questionamentos que me deixam intrigados, que é, por exemplo, e se a minha vida, a partir de agora, por força maior de um vírus ou de uma situação extraordinária, fosse ficar sempre isolado em casa? Só que, olha só, o nosso isolamento é muito fácil, né? Digamos assim. Ele é muito luxuoso, porque a gente está em casa, sentadinho, com milhares de meios de comunicação. Então, o tédio, ele vem só para quem quer, de alguma forma, porque nós temos tudo, né? Nós temos uma casa confortável, estamos com calor, ligamos o ar-condicionado, estamos com frio, fechamos a janela, desligamos o ar-condicionado, a gente se cobre. A gente está com fome, vai na geladeira e tem alguma coisa para comer. Tá com tédio, tá nervosinho, vai e faz exercício, tem espaço. Você tá com vontade de rever um amigo, você faz uma ligação. E se a gente estivesse no isolamento sem nenhum meio de comunicação? Cara, tudo seria muito diferente. A gente ia estar procurando um monte de coisas que são completamente diferentes. Mas graças a Deus nós vivemos em sociedade e temos a capacidade de nos adaptar, né? E mesmo se nós estivéssemos nesse isolamento, nós teríamos ainda contato com as pessoas. E a pergunta pela felicidade, ela vai existir independente do tipo de situação que a gente esteja vivendo exteriormente.
Porque a gente vai perceber, e os filósofos perceberam isso, que a felicidade é uma coisa interna. Ela não depende do exterior. O exterior condiciona mais ou menos. E então vamos revisando aqui algumas coisas que foram faladas nessa época. Nessa primeira parte eu coloquei aqui um pequeno comentário sobre a questão da felicidade para Aristóteles, porque a gente viu na última matéria praticamente que a gente estava tendo lá na escola, que Aristóteles achava que a felicidade ela reside nas decisões éticas da gente. E ele vai chamar a palavra virtus ou virtudes, que em grego é arete. Muitas vezes, inclusive, a palavra arete, ela é usada em textos de filosofia, porque é a palavra que resume como a gente deve ser feliz, segundo Aristóteles. Como é que eu adquiro a virtude? A virtude, ela está no ponto médio, intermediário. Ela está no equilíbrio. Então, por exemplo, se eu tenho a possibilidade de tomar uma decisão muito precipitada, fazer uma coisa rápido demais sem pensar, eu estou num extremo, que é o extremo 80, digamos assim. Mas eu tenho 8. O 8 é aquela incapacidade de tomar um tipo de decisão, de ficar sempre postergando, de ficar procrastinando as decisões e não sair do lugar. Então, o que seria a virtude para Aristóteles? Seria o ponto intermediário, que é uma ação prudente. Eu penso, pondero e ajo. E assim em todas as coisas. Nem o 8 nem o 80 são bons, mas o ponto intermediário. Agora, isso é muito fácil de elaborar assim numa frase, né? A virtude como o equilíbrio. Mas é muito difícil de encontrar isso na vida. Porque tudo na nossa vida precisa de equilíbrio, né? Bom, eu já tinha falado para vocês sobre a questão do contexto histórico do helenismo. Acho que não precisa que a gente se detenha aqui. Vocês devem ter complementado também com as leituras que eu coloquei para vocês. Aqui estão as 4 escolas mais importantes que também estavam nas leituras, lembrando algumas coisas só sobre elas. Muito interessante que Epicuro tem uma proposta sobre a questão da felicidade que é muito vivida por muita gente sem que elas saibam que já teve um filósofo que falou, que é a seguinte: para ser feliz eu tenho que ter o maior prazer, o maior número, não é só em quantidade, mas é em qualidade. Essa é a grande questão para Epicuro. Não é quantidade de prazeres, é a qualidade do meu prazer. Quanto mais prazer eu tenho, mais feliz eu sou. Quanto menos dor eu tiver, mais feliz serei também. Esse é bem assim, resumidamente, o raciocínio de Epicuro. Agora, ele também, nessa reflexão, ele não propõe você viver uma vida desregrada. Ah, é? Então a questão é prazer? Então vamos encarar todos os prazeres da vida, fazer tudo que está proibido, fazer tudo o que a gente pode para sentir o maior número de prazer possível em todos os campos. Não é essa a questão para ele. A questão é a seguinte: os prazeres, eles têm uma peculiaridade que são a seguinte: quanto mais, olha que interessante, isso é bem verdadeiro. Quanto mais intenso é um prazer, menos ele dura. E quanto mais eu demoro para alcançar um prazer da vida, mais ele é duradouro. Então eu vou colocar 2 exemplos que são bem nítidos, né? Por exemplo, a droga. Existem milhares de tipos de droga. A droga é um estimulante biológico, né, que age no nosso cérebro e dá uma sensação de prazer mais intensa ou menos intensa. Quanto mais forte for a droga, mais essa droga vai passar rápido esse efeito, mas vai ser muito intenso, vai ser muito bom. Só que depois o que gera? Mais vontade de continuar tendo aquele tipo de prazer. Só que chega uma hora que aquele tipo de prazer não satisfaz mais. A gente precisa sempre, nessa lógica, ficar procurando algo a mais. Só que a droga, se você não controla e você vicia e você cada vez mais está consumindo mais para atingir esse nível de prazer, disfarçado, bem entre aspas, de felicidade, chega uma hora em que teu organismo não aguenta mais e colapsa. E a pessoa morre ou fica incapaz de outros prazeres da vida. Em compensação, aqueles prazeres que são
alcançados assim ao longo do tempo, com muita calma, com muita, é, como é que eu vou dizer, com muita paciência, esses bens, esses prazeres são duradouros. E ele vai chamar de prazeres do espírito, de alguma forma. Por quê? Porque se você, por exemplo, se esforça agora no ensino médio, todos os dias, se esforçando para estudar bem a sua matéria, para fazer exercícios, para conquistar um vestibular tão desejado por você, medicina, sei lá, não, ou alguma coisa que difícil, né, que seja difícil para você entrar em alguma universidade aqui ou nos Estados Unidos, são 3 anos de empenho, mas o prazer que isso vai te dar de ter conquistado, ele é muito maior. Então, nessa lógica, ele propõe essa palavra que é perfeita, a palavra ataraxia. Para eu alcançar o prazer nesse equilíbrio, eu preciso da ataraxia, que é a tranquilidade, a ausência de desejos ou de temores, né? Aquelas do medo. Quanto mais eu tiver essa paz de alma, de alguma forma, essa tranquilidade, essa ausência de dor, mais eu serei capaz de tomar decisões boas para mim. Enfim, o que mais nós temos por aqui? Em relação ao epicurismo ainda, coisas que vocês não têm. Ah, uma coisa muito interessante, né? Que são aqueles pequenos prazeres que a gente às vezes não pensa muito nessa escala para eles, são os prazeres do espírito. Você ter uma boa conversa, você ter amigos. A amizade para Epicuro talvez seja o prazer dos prazeres, porque a verdadeira amizade, ela, digamos assim, te acompanha para toda a vida, né? Que é muito diferente de você ter conhecidos ou ter pessoas perto de você por alguma coisa que você possa oferecer a elas, ou você se aproximar de pessoas pelas coisas que elas possam te oferecer. Numa linha também relacionada a como conquistar a felicidade, nós temos os estoicos, que foram fundados por esse filósofo chamado Zenão de Sítio. Cuidado para não confundir com aquele Zenão de Eleia, que era um pré-socrático. Zenão propunha uma coisa muito interessante, que é, para eu alcançar a felicidade, eu tenho que usar a minha razão, eliminar os vícios e as paixões. De alguma forma, os vícios entrariam também dentro daquele reflexão que estamos fazendo agora, a questão do prazer. E eu devo me concentrar no que é mais importante, segundo ele, que é cumprir o meu dever. Aceitar o destino, fazer aquilo que eu tenho que fazer, não aquilo que eu gostaria de fazer. Então é você encarar a vida de alguma forma com o sentido de dever. E aí nós tínhamos estoicos radicais de alguma forma, né? Aquelas pessoas que tinham praticamente ausência de sentimento. Pessoas, como a gente às vezes conhece, frias. Nós tínhamos no extremo esse tipo de pessoas no estoicismo. Pessoas que eram inabaláveis, que os sofrimentos da vida, do dia a dia, não eram capazes nem sequer de gerar nelas um pouco de tristeza, porque eles encaravam a vida dessa forma. Tem que acontecer, vamos aceitar e vamos estar vivendo cada dia. Tem o seu lado interessante, mas por outro lado também não toca, de repente, é uma crítica, não toca todos os momentos da vida de uma pessoa, porque de vez em quando você sentir angústia pelas coisas que o destino está colocando na sua vida também faz parte da existência humana e nem sempre são controláveis. Numa outra linha muito interessante, nós temos o cinismo. O cinismo, digamos assim, teve como seu principal representante um filósofo chamado Diógenes. E a palavra cinismo, daí vem a palavra cínico, ela provém do grego kinos, que significa cachorro. Porque os cães, naquela época, eles tinham uma vida muito diferente dos cães de hoje em dia, né? Que são animais de estimação e vivem dentro dos apartamentos e são bem cuidados e tudo. Os cachorros viviam na rua e viviam cada um à mercê da sua própria sorte, né? De encontrar alimento, encontrar proteção, etc. E esses filósofos, eles viviam dessa forma, na rua, muitas vezes, nem sempre, mas a principal questão, para eles a felicidade era alcançada através do desapego das coisas materiais. Quanto mais desapego eu tenho do que é material, mais eu serei capaz de vivenciar só aquilo que é essencial. Olha que sabedoria que existe aí para a nossa vida.
Nem tudo que é socialmente falado e buscado, pensem aí na questão do consumismo, da fama, sei lá, das coisas do momento, nem tudo que é procurado por todo mundo, né, socialmente, assim, de forma irreflexiva, é uma coisa que me traz paz e simplicidade. Às vezes, nas coisas mais simples da vida, é onde a gente encontra felicidade. Existe uma história muito interessante sobre Diógenes, que ele vivia provavelmente dentro de um barril. Muitos de vocês podem lembrar do personagem Chaves, daquele programa mexicano, que de alguma forma representa, né, lembra esse Diógenes, morava dentro de um barril. E ele tinha uma vida muito simples, ficava na rua, mas as pessoas sentiam uma atração muito grande pelo estilo de vida que ele tinha. E dizem, provavelmente não tem acontecido a história, mas dizem que ele teve um encontro com Alexandre Magno. O imperador sentiu tanta atração pelo estilo de vida de Diógenes que quis se encontrar com ele e perguntar para eles algumas coisas e mostrar o quanto ele era poderoso e quanto ele podia dar coisas para Diógenes para poder fazer ele mais feliz ainda, enfim. E aí conta-se que nesse encontro ele estava jogado na rua, tomando sol, e de repente aparece Alexandre Magno, grande, imponente, forte, poderoso, com uma capa, e fica em pé perto dele. Pergunta quem ele é, e aí Diógenes responde que ele é um cão, um cachorro. E Alexandre Magno fala: eu sou o grande imperador, me peço o que você quiser. E aí o Diógenes responde para ele assim: ah, posso pedir então o que eu quero? Então sai da frente porque você está tampando o sol. E aí mostra nessa frase completamente irônica o quanto para ele não importam as riquezas, não importam as grandes coisas da vida, mas as coisas simples, né? Ele estava tomando sol, era só isso que ele queria naquele momento, ele não tem desejos extras. Nós temos também, não está aqui, mas nós temos outra escola de pensamento nessa época, que era o ceticismo, que de alguma forma nós já estudamos na introdução à filosofia. O pensamento cético é aquele que nega a existência da verdade. Nós temos vários tipos de ceticismo. O ceticismo absoluto era aquele de Pirro. O ceticismo também é chamado de... Ah, nós temos aqui, ó, eu pensei que não tinha. O ceticismo também é chamado de pirronismo ou pirroísmo, porque o filósofo Pirro de Élida foi aquele que fundou. Então, ao não existir verdade absoluta, ou não termos as certezas das coisas, na verdade, nós temos que fazer uma coisa muito importante, que é chamado de suspender o juízo. O que significa suspender o juízo? Não julgar. Não posso julgar nem como certo, nem como errado. Nem como bom, nem como ruim. Então, eu simplesmente aceito. Em vez de ficar tentando encontrar a certeza das coisas, eu vou vivendo de uma forma assim, de forma que as coisas que vão se apresentando na minha vida, no dia a dia, na hora, é aquilo que eu tenho que fazer. O ceticismo propõe essa conquista da felicidade sem se colocar metas, sem se colocar objetivos de alguma forma, porque como eu não tenho certeza de nada, a nada irá me levar. Enfim, essas são as escolas de pensamento. Vejam que interessante, muitas vezes pensamentos filosóficos de várias escolas, inclusive que a gente vai estudar mais à frente, ou as que a gente já estudou, elas são sistemas racionais de pensamento. E pouco passa para a nossa vida, do dia a dia. Ou porque ela é muito abstrata mesmo, não tem como, ou porque, sei lá, é simplesmente uma ideia. Os filósofos helenistas, eles são filósofos que propõem uma forma de viver. É uma espécie de filosofia de vida. Eles vivem desse jeito. Não é só uma espécie de, sei lá, uma ideia muito bonita que eu criei, mas está lá no livro e não serve para nada. Não, as ideias que eles produziram eram ideias que foram tiradas da forma que eles viviam. E isso é muito interessante, porque existe muita coerência nisso, né? É muito diferente você falar uma coisa e você viver essa coisa. Eu acho que quando a gente vive aquilo que fala, a gente é mais coerente. E esses filósofos propõem isso. E aí eu te pergunto, né, para finalizar essa aulinha, o que é felicidade para você? Né? Não estou perguntando aqui
só o que você pensa sobre a felicidade, mas o que você faz hoje, aí confinado na sua casa, para ser feliz? O que te dá a verdadeira felicidade? Porque essa é a resposta mais importante, provavelmente, da nossa vida, né? Saber para onde a gente vai conduzir todos os anos que Deus vai conceder para que a gente possa viver. Muito bem, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem colocar nos comentários e, na medida do possível, a gente vai resolvendo. Um abraço e cuidem-se.